E se a Rússia de repente ficasse super amigável e decidisse resolver todas as suas disputas de fronteira com os vizinhos? E se eles decidissem, somos grandes demais, vamos ajustar as fronteiras internas e talvez reduzir um pouco o tamanho? Neste vídeo, vou pegar esse cenário hipotético e assumir a responsabilidade de fazer exatamente isso, ajustando as fronteiras da Rússia. Vamos analisar e resolver todas essas diversas disputas de fronteira. Em seguida, trataremos de novas reorganizações territoriais e até possíveis divisões de territórios. Acho melhor começarmos pelo oeste, com a situação de fronteira mais irritante de todas, que é Kaliningrado. Kaliningrado é um enclave russo desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Faz fronteira apenas com Lituânia, Polônia e o Mar Báltico, sendo historicamente importante para os alemães. Após a Segunda Guerra Mundial, a região foi perdida, mas continua importante para a história da Alemanha e da Polônia. No fim da guerra, ficou com a Rússia. Eles buscavam um enclave estratégico na Europa Oriental, perto da fronteira da OTAN e com acesso ao Mar Báltico. Eles ainda acessam por São Petersburgo, que fica mais a oeste. É um território estratégico para a Rússia atualmente, conectado por uma linha de trem via Bielorrússia. E nesse cenário, eles cederiam graciosamente para a Polônia e para a Lituânia, que, imagino, poderiam dividir ao meio. Vamos ao norte, na fronteira com a Finlândia. Desde a Guerra de Inverno de 1939 a 1940, parte do antigo território finlandês passou a ser russo. E se a Finlândia recuperasse essas áreas? Até onde sei, esse território não é muito útil, mas acho que a Finlândia gostaria dele. Atualmente, não há movimentos na Finlândia querendo recuperar esse território. Eles desapareceram no fim do século XX. Não sei se a Rússia gostaria disso. Como disse, acho que aqui é só floresta. E, portanto, seria um gesto bem legal da parte deles devolver isso para a Finlândia de uma forma parecida. E voltando para as nações bálticas. Estônia e Letônia perderam um pouco de território de fronteira durante a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Letônia perdeu a Breni, e a Estônia perdeu Petseri e a margem leste do rio Narva. Foram ajustes internos de fronteira feitos pela União Soviética em 1945. A Lituânia ganhou o território deles anos antes, recuperando sua capital histórica, Vilnius. Acho que isso mostra que a Rússia pode ser legal, pois foi legal com a Lituânia naquela época. Claro, você pode dizer que eles só fizeram isso porque todo mundo fazia parte da União Soviética. Eles governavam de forma descuidada, mudando apenas para agradar os locais. Indo mais ao sul, vamos encarar o elefante, ou melhor, o urso, na sala. Lembro quando, na escola, na aula de História da Propaganda, assisti a um vídeo considerado um dos melhores exemplos modernos de propaganda. Mostrava um urso como ameaça, acho que era da campanha presidencial do Reagan. É bem interessante como isso continua sendo um problema hoje, várias décadas depois, e os argumentos usados são basicamente os mesmos até agora. Imagine ter que cruzar todo esse território para mudar o mapa. Em agosto de 2025, o sudeste da Ucrânia continua ocupado por forças russas, assim como a península da Crimeia. Agora, são temas distintos, mas parte de um mesmo problema maior. A Crimeia foi ocupada em 2014 e supostamente votou para se tornar parte da Rússia. A validade dessa votação é questionável. A maioria do território é de russos étnicos, então é plausível que votem majoritariamente pela anexação russa. O referendo não teve observadores. O sudeste da Ucrânia está ocupado pelo exército russo invasor. Acho que eles manipularam a votação, mas é ainda menos legítima que a da Crimeia. Acredito que, nesse cenário, a Rússia poderia retirar seu exército e devolver todo o território à Ucrânia. Talvez fazer um novo referendo na Crimeia com observadores externos para garantir neutralidade. Eles poderiam trazer à Organização das Nações Unidas adversários como União Europeia e Estados Unidos da América, além de aliados como China ou Irã. Se todos validassem os resultados, talvez a Crimeia até concordasse em permanecer parte da Rússia. Indo ainda mais ao sul, chegamos à região do Cáucaso, onde a Rússia tem alguns problemas com outro vizinho, a Geórgia.
Em 2008, forças apoiadas pela Rússia ocuparam o noroeste da Geórgia, a região chamada Abecásia. Os rebeldes declararam sua própria nação, alinhada à Rússia, reconhecida praticamente só pelos russos. Acredito que alguns reconhecem só para agradar os russos, como Venezuela e Coreia do Norte, mas isso não é relevante internacionalmente. Curiosamente, a bandeira da Abcásia é bem única e ela é realmente bonita, mas isso é outro assunto. Eles repetiram isso na Ossétia, região ao norte da Geórgia, adotando a mesma estratégia e apoiando rebeldes locais a declarar independência. A Ossétia do Sul, reconhecida por poucas nações, existe na prática como estado fantoche da Rússia. Nesse cenário, esses territórios voltariam para a Geórgia. Ainda há pontos a tratar sobre os territórios russos no Cáucaso. Ou seja, lugares como Ossétia do Norte, na Rússia, além de Circácia, Daguestão e talvez Chechênia, que poderiam se separar e virar países, mas primeiro vamos às disputas territoriais e depois voltamos a elas. Na verdade, espera. Acho que podemos passar para esses casos, pois as únicas fronteiras da Rússia são com Cazaquistão, Mongólia, China e Coreia do Norte. Agora não há disputas ali, só o Japão, que não tem fronteira continental, apenas uma ilha. Uma no arquipélago Kurilas. A disputa das Ilhas Kurilas diz respeito à posse das 4 ilhas mais ao sul da cadeia das Ilhas Kurilas. Elas são conhecidas como Kurilas do Sul na Rússia e Territórios do Norte no Japão. As ilhas ficam entre a península de Kamchatka, na Rússia, e a ilha de Hokkaido, no Japão. A disputa vem da tomada dessas terras pela União Soviética no final da Segunda Guerra Mundial, o que o Japão contesta. Isso resulta na ausência de um tratado de paz entre as duas nações, que, tecnicamente, seguem em guerra desde a Segunda Guerra Mundial. Claro, a guerra não está acontecendo e um cessar-fogo foi assinado, mas um tratado de paz de fato ainda não existe. Parecem irrelevantes, para ser honesto. Na nossa redefinição das fronteiras russas, o Japão ficará com elas. Agora podemos tratar das reorganizações internas do território russo. A Rússia não é realmente um país unitário, quero dizer, na prática é, mas tecnicamente é uma federação e é composta por várias unidades. É um sistema bastante confuso porque existem muitos níveis ou tipos diferentes de unidades federais, então vou tentar explicar da forma mais simples possível. Existem 6 tipos de unidades federais. Na Rússia, existem repúblicas, krais, territórios, oblasts, regiões, cidades federais, regiões e áreas autônomas. Com grande minoria étnica, há 21 repúblicas, o mais alto grau de sujeito federal possível. Alguns exemplos são Altai, Chechênia, Daguestão, Carélia, próxima à Finlândia, Komi, Sakha ou Iacútia, que é a maior subdivisão de país do mundo. Tuva, que já foi um país independente no século XX, acho que alguns desses poderiam virar países independentes, pelo que eles mesmos definem. Essas áreas são o lar de uma minoria étnica da Rússia, mas geralmente formam maioria em sua república. Isso é verdade. A Chechênia tem 96% de chechenos, a Ingushétia 96% de inguxes, e o Daguestão possui 13 nacionalidades indígenas, que somam 95% da população. Tuva tem 88% de tuvianos. A Ossétia do Norte, vizinha da região ocupada da Geórgia, possui 68% de ossétios. Kalmykia tem 62%, Kalmykia Chuvash 63% de nativos, Sakha 55% de iacutos e Tartaristão 53% de tártaros. Algumas repúblicas possuem minorias étnicas, como Ardísia com 25% de circassianos e Komi com 22% do seu povo. Acredito que regiões onde russos são maioria poderiam justificar seguir na Rússia, enquanto as demais poderiam ser independentes. Elas são, na prática, suas próprias nações e países, só que ainda estão um pouco subjugadas pelo imperialismo russo. Krais e Oblast são basicamente iguais, apenas regiões da Rússia, então obviamente continuariam russas. O mesmo se aplica às cidades federais Moscou e São Petersburgo. Claro, isso nos deixa com os oblastes autônomos, dos quais na verdade só existe um, e os 4 okrugs autônomos.
O único oblast autônomo é o Judaico, localizado no extremo leste do país, na fronteira com a China. Um decreto soviético de 1934 designou-o como destino para judeus na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No final dos anos 40, a população judaica era de 46 a 50 mil pessoas, apenas 25% do total. No censo de 2021, havia só 837 judeus, representando 0,6% da população. Apesar do nome e status diferentes, não vejo sentido em se tornar independente. E os 4 okrugs autônomos? São 4, localizados aqui e no extremo nordeste. São, respectivamente, Khanty-Mansi, Nenets, Yamalo-Nenets e Chukotka. No entanto, nenhum deles tem uma população majoritariamente não russa. O maior é Chukotka, com 45. Os outros todos têm cerca de 30 de nativos. Claro, você pode dizer que esses casos, além das repúblicas onde os locais étnicos também são minoria, não resultam da presença natural de russos. É resultado de um projeto de retificação e deslocamento populacional realizado por décadas ou até séculos pelo Império Russo e União Soviética. Os circassianos representam 25% da população atual da Adguésia. De 1863 a 1878, o Império Russo invadiu a região e exterminou ou expulsou entre 1 e 1,5 milhão de pessoas. A Adguésia tem 500 mil pessoas hoje. Mesmo por cálculos conservadores, sem o extermínio, a população hoje superaria 15 milhões, com os circassianos sendo mais de 75%. Essa é a realidade atual, então devemos trabalhar com isso. Muito obrigado por assistir hoje, obrigado aos meus apoiadores pelo apoio direto e até a próxima para mais conhecimento geral.